Olá, amigos. Estamos começando mais um programa na PevoCom. E tenho certeza de que você irá gostar de conhecer ou saber um pouco mais sobre o convidado hoje, João Francisco Brotas, o Capitão Brotas. Muito bom ter você aqui no estúdio da Pevo, Capitão Brotas. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a honra do convite, Alcides Fernandes, na PevoCom, sabia do programa e sempre posso lhe dizer que está sendo uma honra estar participando dele, porque tenho acompanhado o desenrolar dessas atividades. E agradeço a todos e parabenizo os nossos telespectadores e essa equipe de produção maravilhosa que está preparando esse ambiente, é muito agradável. Você nasceu em Sorocaba, onde passou a infância e adolescente. Conte um pouco sobre a sua história. Nós vamos nos reportar então um pouquinho nos anos 50, mais precisamente a 29 de setembro de 52, há 65 anos atrás. Eu nasci na cidade de Sorocaba, no bairro da Vila Carvalho. A Vila Carvalho fica ali nas proximidades entre o Trujillo e a Praça da Bandeira. A minha infância foi muito tranquila, nós jogávamos futebol, bolinha de gude, brincávamos na famosa Avenida General Osório, uma das principais avenidas da cidade, que naquela época só abrigava um pouco de cavalos, não tinha esse trânsito. A própria Universidade de Sorocaba era uma simples faculdade pequena, era um ambiente bem descontraído, onde eu e meus irmãos e os amigos de infância brincávamos com muita tranquilidade. E hoje, você recordando essa sua infância, como você mesmo disse, não tinha nada disso. O que lhe vem na lembrança, fazer um comparativo com o que está acontecendo hoje, a nossa realidade de hoje? Muita saudade e um sentimento de tristeza, porque na época nós podíamos ficar à vontade, éramos felizes e não sabíamos, brincávamos abertamente, livremente, sem nos preocuparmos com essa violência que hoje impera na sociedade. A Avenida General Osório hoje, que se transformou nessa grande avenida, está difícil até para se transitar. Não só pela quantidade de veículos que lá existem, mas também pela violência, pela a maneira de se transitar, não é mais aquilo que já foi no passado. Então isso, quando meus filhos vêm de fora passear aqui na cidade, e eu comento com eles como que nós brincávamos, coisa que os meus netos hoje não podem ter a mesma liberdade, supostamente nos mesmos locais que nós tínhamos em épocas passadas. Eu acho que o progresso tem as suas vantagens, mas também tem algumas desvantagens a sociedade que estamos habitando no momento. Antes nós podemos dizer que nós tínhamos amigos, hoje é mais difícil, são pessoas novas, com todo o seu dia a dia, a correria do dia a dia, essa evolução, como o senhor mesmo disse muito bem, a tecnologia, a evolução, ela traz algo de bom, mas também hoje temos que nos preocuparmos mais. Haja visto o que está acontecendo no nosso país em relação à segurança. E não é só no Rio de Janeiro, isso está acontecendo em todas as cidades, em todos os locais. Como é que o senhor vê isso? O Rio de Janeiro, do meu modo de ver, está só em evidência momentaneamente, porque os índices lá realmente estão alarmantes. Mas Sorocaba está muito preocupante também. Nós tínhamos uma maneira muito tranquila de brincar, hoje em dia as pessoas falam em amizade. Poucos amigos existem porque as pessoas já não se interagem mais, não se conversam, não tem mais aquele tempo de se olhar olho nos olhos, de conversarmos. E quando se conversa, poucas pessoas passam a confiar em outras. Atualmente, as pessoas ficam 24 horas por dia só se interagindo, nos hábitos, no WhatsApp, celulares. É importante, mas só que perdeu aquele calor humano, aquela tranquilidade que nós tínhamos. Então, acho que isso vai afugentando um pouco. As pessoas ficam sabendo de um óbito ou que alguém está doente através de um contato numa rede social e dão um clique de um ok, de um positivo e um negativo. Falta aquele abraço, aquele carinho, comer aquela pipoca, conversar com as pessoas, como nós fazíamos no passado. Muito bem. O que o levou a ingressar no Exército? Era algo desejado desde a infância? Isso era um sonho de infância ou isso surgiu depois?
Não, o sonho era de infância, até porque meu velho pai foi uma pessoa muito enérgica e ele era um ex-combatente da Revolução de 32. Ele, então, tinha pela farda um respeito, uma consideração muito grande. E eu sou o filho do meio dele, tem 3 filhos homens, e eu sou um deles que se inspirou nessa energia, nessa maneira do meu pai e pelo gosto. Eu me confabulava muito com ele a respeito dessas atividades, ia constantemente visitá-los nas atividades militares, assistia às tradicionais paradas militares de 7 de setembro, Sorocaba, de 15 de agosto, no distrito da cidade, e isso foi me apaixonando. E eu tive uma formação no Colégio Industrial Estadual de Sorocaba, Fernando Prestes, onde tinha uma energia muito séria dos professores daquela época, onde nós cantávamos o hino nacional, onde nós tínhamos uma postura para começar as aulas, termos que ter as roupas limpas, sapatos engraxados. Então eu fui vendo que tudo aquilo meu pai falava, no quartel é por aí, João. Então eu fui gostando e quando completei os meus 18 anos, eu me alistei para ingressar no Exército e só fiquei dentro do Exército 37 anos. Foi uma vida, né? 37 anos. Foi uma vida, foi algo gratificante. E Diego Aristides, se eu pudesse retornar ao passado e começar uma nova atividade, uma das quais, que certamente, se eu pudesse, eu repetiria, era o meu ingresso às Forças Armadas. Ter tido uma formação que eu tive dos meus pais, mamãe enérgica, meu pai enérgico, foram maravilhosos conosco, amigos, irmãos maravilhosos, mas no Exército eu aprendi hierarquia, disciplina, amar a pátria, ter respeito pelas pessoas e procurei transmitir isso aos meus filhos. Só uma curiosidade, você aposentou, entrou para a reserva justamente no Exército. Seu pai também era Exército, ou era Polícia Militar, ou tanto faz, pode mudar alguma coisa? Não, mudar não, que são carreiras distintas. As polícias militares, elas são órgãos estaduais, e o Exército é uma das Forças Armadas, né, que a Força Armada é composta pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, mas não há uma transição entre elas. Eu adentrei para o Exército como um simples recruta. E eu fui um simples engraxate no mercado de Sorocaba e ia assistir às paradas militares, como eu comentei anteriormente. E quando eu completei meus 18 anos de idade, eu me alistei. De simples recruta, eu fui fazendo todos os cursos militares e fui galgando de degraus por degrau. Eu fui soldado 1 ano, posteriormente prestei um concurso para cabo, fiquei 2 anos como cabo, que é o primeiro degrau da escala hierárquica. Posteriormente, eu prestei o concurso para a Escola de Sargento das Armas, fui aprovado e fui transferido de Sorocaba, onde eu residia, na realidade estava servindo militarmente em São Paulo, para a cidade de Manaus. Eu entrei no Exército em 71, 72 cabo. Em 1975, eu fui para o estado do Amazonas, fiquei sediado na cidade de Manaus, oportunidade na qual eu tive de conhecer um pouco da Amazônia, porque eu ia com frequência para o Acre, para o território de Rondônia, que na época ainda era território, para Roraima, que também era um território federal, e eu passei 3 anos servindo e residindo na região amazônica. Então, e em relação à pergunta, seu pai, ele estava também no Exército? Não, ele já não estava mais. Ele serviu ao Exército e na época da 1932, da Revolução Constitucionalista, ele pegou em armas e ele participou. Ele ficou 4 anos na ativa, posteriormente ele deixou o Exército. E ultimamente ele seguiu a carreira dele como ferroviário depois. Então ele não chegou a aposentar nas armas. Quanto tempo o senhor ficou para entrar, te fala aposentar, mas na verdade não é aposentar, entrar para a reserva, que se diz isso, né? Perfeito. Quanto tempo o senhor ficou como capitão? Foi como capitão que você entrou para a reserva, Perfeito. é isso? Quanto tempo isso então, durou? até chegar ao posto de capitão foram alguns anos, né? Porque eu fiquei... Como fui galgando todos os degraus, eu fiquei 1 ano soldado, 2 anos cabo, depois eu fiquei de 3º sargento, 2º, 1º, na sequência. Fui a subtenente até atingir o oficialato. O oficialato no Exército é a partir de 2º tenente. Então eu fiquei 4 anos como 2º tenente, 3 anos como 1º tenente e 4 anos no posto de capitão. Aí, quando eu completei 37 anos já estava com 4 anos no posto de capitão, foi quando, em 2008, eu requeri a minha transferência para a reserva remunerada.
Então já faz 7 anos que o senhor está, né? Isso, vai fazer 10 anos, agora foi em 2008, né? 2008, em agosto 2008. deste ano, agora fará 10 anos, verdade, isso, verdade, 10 anos que eu estou na reserva remunerada. Mas é como eu consigo falar assim, como militar, e isso eu vivi. Na realidade, a gente nunca tirou a farda, né? Porque a farda está na alma, né? Então eu não uso mais a vestimenta material, mas eu nunca vou deixar de ser um militar, porque a gente está no sangue, está na alma, né? Então a postura, o orgulho pela farda, a honra de ter servido a pátria, isso é eterno. E aquilo que se diz, até também mais uma curiosidade, aproveitando a oportunidade, quando se diz que as pessoas que estão na reserva, eles podem voltar a qualquer momento, isso procede? Sim, existe uma legislação que prevê, de acordo, nós falamos de compulsória, com o limite de idade. Então, se estiver dentro do limite de idade previsto pela lei, pode sim. Eu poderia, atualmente eu já ultrapassei, então agora já não estou nem mais na reserva. Eu estou considerado reformado porque eu ultrapassei o limite de permanência na reserva. Então, mas quem não ultrapassou ainda pode ser convocado a qualquer momento. Então o senhor não corre mais esse risco. É que eu já passei de 65 anos de idade, então mesmo que haja uma mobilização, né, pela legislação atual, eu não serei mais mobilizado. Mas pessoas, mesmo estando, entre aspas, aposentadas na reserva, sem estarem reformadas, poderão sim ser imobilizadas e retornarem ao serviço ativo. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Sabemos que você tem outra carreira, que é de escritor. Nós acompanhamos um pouco e já lançou alguns livros, 3 livros que foi lançado, exato, isso? Exato. Esse gosto pela escrita se deu em que momento da sua vida? O gosto pela escrita, na realidade, ele sempre foi, desde os bancos escolares. No meu ginásio industrial estadual Fernando Preste, que foi um ginásio que marcou muito, posteriormente eu fui para Itu, fazendo o Regente Feijó, as atividades. Eu sempre gostei de falar em público, participar e de escrever, mas nunca tive um incentivo e uma oportunidade de publicar alguma coisa. E foi desde que eu adentrei para o NUPEP, que é o Núcleo de Pesquisas Psíquicas, uma entidade de psicologia de Sorocaba, onde eu recebi um grande incentivo de um grande amigo, que é o professor Jorge Melquiades, e dos demais integrantes, que aí me orientaram nas crônicas, nos convites que eu estava recebendo de diversos veículos de comunicação, e aí começou a aguçar essa vontade nesses trabalhos espirituais e psicológicos. Aí eu comecei realmente a me dedicar horas a escrever. E hoje eu posso dizer com muito carinho e respeito que um dos meus passatempos é ficar em meu escritório, na minha residência, horas por dia escrevendo. Às vezes 1 hora, 2, 3 horas escrevendo. Capitão, quando você diz que desde a infância é evidente que a gente gosta de escrever, mas se pensava, já desde aquele tempo, em se escrever um livro, como você mesmo disse, não teria oportunidade e tal, mas já existia esse pensamento, falar, puxa vida, eu gostaria de escrever um livro, mas eu não tenho incentivo hoje, mesmo quando você estava na escola, já pensava nisso? Eu não dizia nem incentivo, eu achava que eu não teria condições pelos custos, pelas dificuldades da época. Porque como foi a minha infância? Eu fui um engraxate, depois de engraxate eu fui um entregador de almoço, são atividades que até quase não se usam mais, mas que eu batalhava para ganhar o meu dinheirinho. Então eu achava que seria um passo muito longo. Aí depois que eu fui para o Exército e continuei os estudos, aí eu achei que as coisas não eram tão difíceis assim, não. E aí, por ter essa vontade de escrever, que eu passei lá para participar do NUPEP, vendo as oportunidades que lá é colocada para as pessoas, e realmente comecei a exercitar, aí recebi alguns convites de alguns veículos de comunicação para publicar, porque tudo que eu tinha ia aguardando, não era nada publicado. A partir da primeira publicação, veio a segunda, veio a terceira, sei lá, eu via colegas meus que estudavam, né? Um dos colegas que estudou comigo no ginásio industrial, colegas de classe, colegas de infância, fomos criados juntos, era o Paulo Betti, que é meu amigo pessoal, então nós conversávamos, e eu vi, falei, poxa, ele foi para a carreira teatral, por que eu não posso ir para a literária? Cadê fulano? Aí como ele se incentivava? E vários outros colegas nossos. Aí nós nos reuníamos. Cada um da nossa turminha foi pegando algum tipo de atividade. Isso aí eu acho que escrever, para mim, foi e está sendo um grande prazer.
Mas na sua família, não tem nenhum escritor? Não, escritor não. Minha irmã é professora, mas não tem o hábito de escrever, nunca editou um livro. Meu irmão mais velho também é economista, mas também nunca escreveu. Então, cada um tem algumas atividades diferentes. E agora eu sempre gostei de escrever. Eu mesmo antes de publicar os livros, que na verdade são 13 livros atualmente que eu tenho publicados, eu já estamos na iminência do quarto, eu guardava, né? Aí até que comecei a Foi guardando até chegar o momento certo. Eu tenho 3 livros editados. Nesses 3 livros, nós devemos ter uma média de 40 crônicas cada livro, 30, 40, então uma média de 110, 120 crônicas. Mas certamente eu tenho hoje aproximadamente 450 crônicas já escritas, das quais publicadas em veículos de comunicação, acho que aproximadamente umas 250. Eu tenho crônicas publicadas em Sorocaba, no Jornal Cruzeiro do Sul. Tenho um prazer de ter crônica publicada no Jornal da Pevo, que é uma grande honra para mim. Sou colunista da Gazeta de Votorantim e tenho alguns materiais também publicados também na Folha de Votorantim e no Jornal Hall. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós voltamos já. Não saia daí. Entre os benefícios oferecidos pela Pevo aos seus associados, há 7 anos a associação dispõe de 6 apartamentos completos na cidade de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. Os imóveis à beira-mar oferecem o necessário para associados e dependentes aproveitarem dias de descanso e lazer, com estacionamento próprio, cozinhas equipadas, TVs e ventiladores. Informações no Departamento de Turismo, 3353-8080. Há 4 anos, a Unidade de Saúde da Pevo vem atendendo seus associados e dependentes com qualidade e valores abaixo do mercado. Com mais de 300 metros quadrados, a moderna estrutura conta com recepção, sala de espera e 11 consultórios com atendimento nas mais diversas áreas e especialidades médicas. Se você não conhece a Unidade de Saúde da Pevo, venha nos conhecer. Olá, eu sou a Graziele, responsável pelo Departamento de Turismo da Pevo, e eu convido você para conhecer as nossas novas viagens. De 21 a 24 de junho, teremos a viagem até Caldas Novas, o maior manancial de águas quentes do Brasil. Em Caldas Novas, ficaremos hospedados no Hotel de Roma, um hotel que oferece, além de suas piscinas aquecidas, diversas outras atividades. Também teremos um passeio até a Serra Verde Chocolate, onde você poderá sentir um gostinho de Gramado provando os deliciosos chocolates. Também teremos o passeio até a cachaçaria, onde você irá acompanhar todo o processo artesanal da cachaça, além de degustação. Além desses outros passeios, teremos também 2 dias de parque aquático, no de Roma Aquapark, o mais completo parque aquático da cidade de Caldas Novas. Para mais informações, você pode vir até a Pevo, na rua Antônio Fernandes, número 50, centro de Votorantim, ou ligar no telefone 3243-2410 e falar com Graziele. Estamos de volta com o programa Na Pevo Com. O nosso convidado é João Francisco Brotas, mais conhecido como Capitão Brotas. Capitão, você chegou a ser diretor da Folha Nordestina e é colunista em vários jornais da região. Você costuma escrever sobre quais assuntos? Fale um pouco, eu conheço um pouco da história, eu sei que você escreve bastante, mas conta um pouco para todos nós sobre essa matéria, os assuntos que você escreve, a gente sabe que são muito interessantes, todos eles. Os assuntos que eu escrevo são, na realidade, diversificados. É do cotidiano, de acordo com a inspiração do momento, né, os fatos pitorescos. Algumas coisas da espiritualidade, assuntos políticos, assuntos de economia, mas que acontecem no dia a dia. Eu gosto muito de ler, por estar participando de alguns veículos, os veículos são um pouquinho diferentes nas suas características, e aquilo que me dá uma inspiração, uma vontade de escrever no momento, eu procuro redigir. Então, mas normalmente são assuntos da atualidade mesmo.
ou então quando inspira alguma coisa que está tocando. Você vai deitar, começa alguma coisa que pegando no íntimo, né, por causa dos momentos. Algo que muito marcante é essa situação socioeconômica do país, o momento político atual, a segurança, são alguns assuntos que não tem como fugir do dia a dia do cidadão. Então, essas coisas marcam muito para mim. Principalmente quando se diz respeito à segurança, tendo em vista você ter entrado para a reserva como capitão, não é isso? É. E aproveitando esse ensejo, como que você vê o que está acontecendo em relação ao passado que se atuava justamente nessa área também de segurança? E coincidência ou não, quem está fazendo a intervenção hoje é justamente onde você atuava, é a área que você atuava, ou seja, é o Exército. Então, é que no passado havia um pouco mais de credibilidade entre as pessoas. Então, eu acho que administrar, ou mesmo ter uma atividade em cima, assim, mais enérgica, era mais coerente, era mais tranquila. Hoje em dia, a população está muito, cada um para um lado. As redes sociais têm o seu valor muito positivo de difundir as matérias, divulgar, e as pessoas postam o que querem, falam o que querem, e também, por outro lado, são divulgados. Qualquer ação inadequada na rua, hoje é divulgado um crime, um assassinato, um problema qualquer, uma corrupção. Então, isso tudo está deixando a população mais interagida. Eu acho que a situação que está ocorrendo hoje com a Lava Jato está sendo algo espetacular, porque no passado se falava muito, né, que não tinha crime de colarinho branco, não ia para a cadeia. Hoje em dia as coisas estão mudando um pouco. Então, eu acho que essa informação está chegando numa velocidade rápida e mais clara. E acho isso muito positivo. E o fato dessa intervenção federal no Rio de Janeiro, eu acho que é uma coisa clara que está mostrando. Por que a intervenção? Porque está faltando credibilidade naqueles que tinham o dever de governar o país, o Estado, com a exação da cumprição do dever, a ponto que o ex-governador está preso. O atual governador é acusado de corrupção e vários outros políticos. Não sou contra a classe política, mas conheço pouquíssimos políticos honestos. Será que existem muitos políticos honestos? Eu entendo, Aristides, que o político é aquele cidadão comum como nós, porque ninguém nasceu político, ninguém tem mais direito por ser político. Para adentrar para a política é um voluntariado. Aliás, no Brasil ganha-se muito para ser político, não deveria ser assim. E por que corrupto? Sai pedindo o voto, está administrando e está roubando. Então eu acho que o político não tem nenhum direito mais. Então, imunidade parlamentar, acho que nem deveria existir. Roubou? É cadeia. Seja militar, seja senador, deputado, médico, engenheiro, direitos prefeito, iguais. Direitos iguais para todos. Eu não sou político. Se eu quiser adentrar para a política, eu tenho por dever de cumprir com exação o meu dever. O prefeito tem que administrar bem, porque ninguém mandou ele ser prefeito. Ele é uma pessoa que supostamente ele quer fazer algo de bom, de útil pela população. E é muito bem remunerado por isso. Então, para isso que ele é remunerado, que ele foi voluntário, ele tem o dever de fazer o melhor. Eu diria que até a própria polícia, de um modo geral, ela se sente recuada, ela não tem aquele incentivo para que ela possa atuar, justamente como o senhor disse, por toda essa corrupção. E as pessoas defendem aqueles que são corruptos. Então fica mais difícil até para a polícia estar agindo mesmo em favor da lei, que ela está lá para isso. A polícia até tem estatuariamente prevista a ação dela clara. Mas quando se organiza um movimento, ou quando se organiza uma ação, uma intervenção, quando se organiza uma busca no morro, num condomínio, numa favela, num ambiente qualquer, muitos policiais que estão ali ficam até apreensivos, porque quando eles chegam, já são recebidos pelos bandidos com armas supostamente de maior calibre, porque muitas das vezes já vazou a informação. Então aí que eu digo, às vezes a falta de credibilidade. Às vezes uma reunião numa sala chega muito antes no local de destino do que aqueles próprios participantes. Então eu tenho um contato com vários companheiros militares que falam que a insegurança está, porque quem
assistir um ato, ou de quem informa para eles a missão a ser cumprida, muitas vezes essa informação já chegou no local de destino para o traficante corrupto, para o político corrupto daquela região. Então, por isso que é muito difícil fazer. Eu acho que uma mudança teria que ser muito radical, porque os direitos humanos têm um lado, que é o lado do bandido, do marginal. Ninguém sabe o nome do policial que morre. Sabe o nome de uma bala perdida ou de qualquer traficante que porventura seja ferido. Então, capitão, nós aproveitamos dessa oportunidade para estar sabendo um pouco mais sobre o que está acontecendo no nosso país. Mas vamos voltar só um pouquinho aqui sobre a Folha Nordestina. O que o senhor fazia na Folha Nordestina, qual era a sua função na Folha Nordestina e por que ela, hoje ela está parada, né? A Folha Nordestina foi um jornal regional, na época administrado pelo meu amigo Domingos de Abreu Vasconcelos Neto, que era o Coronel Abreu, que era o diretor-geral, e pela jornalista Sabrina Valente. Eles me convidaram para que eu participasse junto da equipe. A princípio estava gerenciando a parte comercial e depois passei a escrever também para o jornal. Nós ficamos 10 anos em atividades com muita tranquilidade, estava indo muito bem o jornal. Até que toda essa mídia eletrônica, essas redes sociais vão tomando conta das mídias impressas. Haja vista que vários veículos que eram impressos estão deixando de ser. Recentemente em Sorocaba nós perdemos para o Jornal Bom Dia, né, no Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil, que já foi considerado o maior jornal do país, não é mais impresso, né? A Fundação Casper Libre deixou de imprimir a Gazeta Esportiva, e a Folha Nordestina se viu também por parar a impressão, parar a edição, porque estão perdendo espaço hoje em dia para as mídias eletrônicas, para a internet, para as redes sociais. Mas 10 anos que eu participei junto com a Folha Nordestina foram 10 anos muito profícuos, onde aprendi muito, tive a oportunidade de exercitar e ter vários colunistas de Sorocaba, Votorantim, região, que conosco participavam. Pena que as coisas estão mudando, então os jornais impressos, não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu acho que os dias são quase contados, porque estão mudando a tecnologia. Hoje em dia é tudo virtual. Capitão, você sempre fala com bastante entusiasmo sobre os trabalhos do NUPEP, embora você já falou alguma coisa, né, a respeito. Conte para quem está em casa o que é o NUPEP e qual a sua participação no grupo. O NUPEP é o Núcleo de Pesquisas Específicas, é uma entidade sediada em Sorocaba. Ela foi fundada em 1984 pelo professor Jorge Melquiades, um idealista, uma pessoa voltada ao crescimento espiritual, que ele sim ajuda a despertar as pessoas pela necessidade do crescimento espiritual e intelectual. Porque nem todo intelectual está desenvolvido espiritualmente. Então há necessidade de ambas as coisas. E neste caso, foi lá que eu recebi esse apoio muito grande, de não só de estudar, como de colocar os talentos, desenvolver os talentos. Então no NUPEP procura-se estudar um produto. Que produto é esse? Que é o homem, é o eu, é a própria pessoa. Então, para que nós tenhamos uma sociedade um pouco melhor, é necessário se faz que nós nos transformemos. Como que eu vou querer modificar alguém ou mudar o ambiente se eu próprio não me mudar? Então a autotransformação, se eu conseguir me polir, se eu melhorar um pouco, eu estou contribuindo para a melhora do ambiente, quiçá para a melhora de uma classe da sociedade. Então nós estudamos no NUPEP temas de psicologia voltado a melhorar a autotransformação, ao melhoramento intelectual e espiritual. E por que a parte espiritual? Porque nós não somos simplesmente uma matéria. Então, há alguma coisa além dessa matéria bruta que aqui está sentada. Talvez um eu anterior e um posterior. Então, acho que a vida é só uma existência natural, normal, mas ela precede e depois vai dar continuidade. Esse é um enfoque dos nossos estudos. Mas além de tudo isso que foi explicado e muito bem explicado, em relação à parte espiritual, o grupo NUPEP, ele tem outras atividades também, ele interage de outra maneira também, ele tem um coral, vocês fazem apresentações, então fale um pouco a respeito disso. Então, todas essas atividades que o NUPEP utiliza, na realidade, são meios.
meios, são ferramentas utilizadas com uma única finalidade, que é esse crescimento. É por isso que quando eu falo dessa parte minha de escriturar, de escritor, é justamente esse incentivo que eu peguei. Então, da onde vem essa inspiração? Dessas aulas que eu recebo, dessa meditação, né? E porque onde vem o coral músico? No NUPEP tem um grande coral, com amigo, eu já tive a oportunidade de ele assistir, onde nós não cantamos qualquer coisa, mas cantamos músicas edificantes ou aproveitamos aquele momento terapêutico para transmitir algumas coisas para as pessoas. Como também o teatro. Nós temos duas grandes peças teatrais, uma que é Um Anjo Muito Malandro, onde dá um toque de luva de pelica nas pessoas, onde na parte amistosa da brincadeira ele estava dando situações contundentes. É uma figura mística que aparece no meio de um bairro, de uma favela, é um malandro que está usando o linguajar daqueles habitantes, mas falando coisas coerentes que eles têm que ouvir, dando um tapa de luva de pelica, demonstrando na linguagem dele. Por que o anjo malandro? Porque se viesse um intelectual de gravata, talvez não fosse nem bem recebido. Então uma pessoa que aparentemente na mesma malandragem, falando coisas de edificação, posturas de crescimento. E a outra é a Maria das Dores, que é uma peça teatral muito maravilhosa, onde enfoca uma dama de sociedade empinada, mas à beira da falência, aonde começa a fazer as suas atrapalhadas para querer fazer o uso da sua vaidade. Então, são mensagens. Então, o teatro, a música, a poesia, assim como a capoeira mística, quando eu falei das obras literárias, nós somos no NUPEP em 3 escritores. Eu tenho 3 livros, mas tantos outros companheiros têm vários livros, e o próprio autor, que é o professor Jorge, já está no 14º livro dele. Então vê que eu sou apenas um integrante e tenho a honra de estar na função de diretor de Relações Públicas da entidade, junto com outro grande amigo, que é o Celso Berce, e aí nós procuramos difundir um pouco essas atividades. Aliás, temos recebido o apoio aqui da PEVO, da cidade de Votorantim, onde nós temos corrido com nossos shows, terapia, temos feito várias atividades. E isso são, na realidade, meios utilizados pela entidade para poder passar a sua mensagem de paz, uma mensagem amorosa, uma mensagem convidativa ao estudo. Já que nós estamos falando de música, o que a música representa na sua vida? A música é o alimento da alma. A música, para mim, é tudo. Eu não consigo escrever sem música. A música, seja uma Ave Maria de Gounod, seja um Roberto Carlos, eu coloco uma música ambiente, um som de pássaro, a música me ajuda. Música é o alimento da alma. Mas você tem alguma específica ou é eclético? Não, é que eu gosto muito de ouvir, não tem não tem um autor específico, é o momento no que você está ouvindo. Sabe? Eu gosto muito de músicas orquestradas, mas eu gosto de vários cantores, tanto nacionais como internacionais, não tem assim alguém específico, não. Eu só não gosto dessas baladas jovens que não é da minha idade, né? Mas já foi, capitão. Fui jovem, mas acho que a música nossa era diferente, não sei, né? Nas décadas atrás, né? Mas como o Elvis Presley na minha época, eu gostava, mas eu não gosto de um funk de hoje que não bate com a minha faixa etária, né? Não consigo ver poesia no funk, não que não acho, que não tenha. Eu não consigo ver, é isso, né? Não percebo, né? Então não é o caso. Prefiro mais algo mais romântico, assim comigo. Mas dentro do coral, você participa também? Participo no coral, nós temos nosso coral, que é o coral NUPEP em som maior, né? E nós já rodamos o estado de São Paulo em várias cidades, inclusive já representamos a cidade de Sorocaba com o coral, em encontros de corais, inclusive. O nosso coral é composto de 4 vozes, né? O tenor, o contralto, o baixo, né? E o soprano. E eu sou um dos baixos, né? Faço parte da equipe. A professora Miriam Megumi, que é a nossa coordenadora e orientadora vocal, e a música é maravilhosa. O senhor também já se aventurou como ator? Então, eu nem diria aventurar, porque desde a época de ginástica... Aventura é uma maneira de se expressar. Exato, né? mas bem para o lazer mesmo, para fazer para o lazer e para essa atividade mesmo aí, nossa, de estudos psicológicos no PEP. Eu tenho uma participação ativa tanto na peça Maria das Dores, quanto na peça Um Anjo Muito Malandro, né? E mais recente agora eu recebi um convite do
do filme do Paulo Bento, na época, onde eu contracenei com o pessoal, com ele, com a Eliane Jardim, né, no filme recentemente da Selva que ele fez, né? Então, mas fora disso, no colégio nós sempre estávamos fazendo muita atividade, tá? E eu gosto, e até hoje eu gosto. Então, e pretende continuar atuando? Pretendo atuando porque isso é importante para a gente, isso faz muito bom, fica tranquilo. Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos tomar um cafezinho, voltamos já. Não saia daí. Olá, eu sou a Graziele, responsável pelo Departamento de Turismo da Apevo, e eu convido você para conhecer as nossas novas viagens. De 21 a 24 de junho, teremos a viagem até Caldas Novas, o maior manancial de águas quentes do Brasil. Em Caldas Novas, ficaremos hospedados no Hotel de Roma, um hotel que oferece, além de suas piscinas aquecidas, diversas outras atividades. Também teremos um passeio até a Serra Verde Chocolate, onde você poderá sentir um gostinho de Gramado provando os deliciosos chocolates. Também teremos o passeio até a cachaçaria, onde você irá acompanhar todo o processo artesanal da cachaça, além de degustação. Além desses outros passeios, teremos também 2 dias de parque aquático, no de Roma Aquapark, o mais completo parque aquático da cidade de Caldas Novas. Para mais informações, você pode vir até Apevo, na rua Antônio Fernandes, número 50, centro de Votorantim, ou ligar no telefone 3243-2410 e falar com Graziele. Com o objetivo de oferecer mais saúde e qualidade de vida a todos aqueles que fazem parte de sua grande família, a Apevo dispõe de vários serviços e benefícios aos seus associados. Nesse sentido, as aulas de ginástica registram sempre ótima frequência em seus animados grupos da terceira idade. Além da prática da atividade física, a Apevo oferece ainda um espaço de beleza, com profissionais capacitados para deixarem homens, mulheres e crianças ainda mais belos, com todos os tipos de serviços. Conheça as aulas de ginástica e o salão de beleza da Apevo. Estamos de volta com o programa Na Apevo Com. O nosso convidado de hoje é João Francisco Brotas, o Capitão Brotas. Agora vamos falar sobre os seus livros. Quantos já foram lançados e qual foi o último deles? Tive o prazer de lançar já 3 livros. O primeiro foi Crônicas do Capitão. Na época, quem prefaciou para mim foi o professor Geraldo Bonadio, presidente da Academia Sorocabana de Letras. Posteriormente, foi a minha segunda obra, que marcou muito também, o Convite à Reflexão, Relatos e Crônicas, que foi prefaciado pelo meu amigo Paulo Betti. E neste dia foi algo muito marcante, que foi o dia que também tomei posse na Academia Votorantinense de Letras, Artes e História. Para mim, um marco importantíssimo, acho que na vida de qualquer escritor se tornar acadêmico, e eu agradeço todo o apoio que eu tive, tanto espiritual como de todos os demais companheiros. Aliás, Aristides Fernandes é um dos que muito apoio me deu, a Ariana, Apevo, Nogueira, toda a equipe, o Ademar, o Balotin. Eu, na época, a professora Mira Correia Jaque era a nossa presidente, a pessoa que eu tenho um respeito, um carinho muito grande, e eu estou muito grato com tudo isso que tem ocorrido na minha vida. E mais recente agora, no ano passado, em 2017, eu tive o prazer e a honra de lançar na sede do Gabinete de Leitura Sorocabana, entidade da qual atualmente sou vice-presidente, ou simplesmente Crônicas. Essa minha terceira obra, ela foi prefaciada pelo professor Aldo Vanucci, uma pessoa que também que dispensa maiores comentários, e essas pessoas todas que estão me apoiando têm me dado um prazer e uma honra muito grande. O senhor pode falar brevemente um pouquinho a respeito dos assuntos abordados em cada livro? Só para que as pessoas que ainda não conhecem o seu livro possam saber um pouco da... A minha especialidade, na realidade, é crônicas. Então, todos eles são baseados em crônicas, né? Inclusive o nome de crônica consta. O primeiro, ele é um pouquinho mais, segundo as pessoas falam, um pouquinho mais contundente, porque ele abordou um pouco também da história da parte militar e as atividades mais, assim, políticas de um modo geral. O segundo já foi um pouco mais abrangente, que foram
relatos também em geral, mas com umas crônicas um pouco mais light, talvez assim, mais a fácil aceitação para todos de um modo geral. E agora um pouco mais amadurecido e pegando bem essa parte espiritual, convidando a uma reflexão, talvez o livro, talvez acho que de todos os três, o que mais está tendo uma aceitação ainda melhor, que está se tornando algo muito mais agradável, é o Simplesmente Crônicas, onde elas foram colhidas de uma maneira mais light, buscando simplesmente assim, falar um pouco e deixar que as pessoas tirem as suas conclusões. Capitão, você aproveitou, você já me dizia no bloco anterior, você aproveitou para uma realidade atual para cada livro. Essa evolução também no livro foi baseada na realidade, é isso? Perfeitamente, porque eu vou escrevendo de acordo com os momentos de inspiração e nós vamos fazendo as nossas coletâneas, vamos guardando. E quando está na época de fechar o livro, eu faço escolha de algumas crônicas que eu acho compatível para o momento, para aquela obra. Apesar de cada livro ter uma média de 35 a 40 crônicas, então supostamente somando os 3 livros, nós temos próximo das 120 crônicas, 110, mas nós temos muito mais disso já escrito. Então, na época adequada, nós vamos colocando a crônicas compatíveis com aquele momento. Com aquela realidade. Com aquela realidade que nós estamos vivenciando. E um dos seus livros, você menciona o Jorge Melquiades como um amigo, professor querido. Ele te ajudou em que momento da vida? Foi um momento muito importante, porque, como eu disse, apesar de já ter tido o prazer pela escrita, eu nunca tinha até então publicado um livro sequer. E para publicar os livros, foi esse incentivo muito grande que eu recebi no NUPEP, particularmente do mestre Jorge Melquiades, que me incentivou. As crônicas que iam para os jornais, ele sempre colaborou comigo, tanto nas revisões, nos contatos, as aulas por ele ministradas têm me inspirado e muito no escrever. E o convite a escrever realmente partiu dele. Ele falou, não só eu convido, como eu colaboro com você. Vamos fazer, e me inspirou muito. Então tem sido um contato muito forte. Falou, você pode, tem conteúdo. Então, sabe aquela pessoa querer pular uma escada e está com medo e chegou alguém que pega você pela mão e vai? Foi aquele mestre querido que pegou pela mão. Não é só flor, não é só beijo. Me dá umas cutucadas de vez em quando, chama a minha atenção, mas é o mestre que orienta. É aquele pai que abraça, beija o filho, mas puxa a orelha quando precisa puxar. Então é uma pessoa maravilhosa, muito intelectual, e aonde nessa primeira obra eu tive o prazer de agradecê-lo, fazer essas homenagens que eu fiz a ele aqui no livro, citando, né, e ter com muito prazer que eu coloquei com destaque aqui, e a menção a ele por tudo de bom que tem ocorrido na minha vida. Eu estou no NUPEP há aproximadamente 25 anos. Nós temos aulas semanalmente. São 25 anos. 25 anos que eu sou estudante do NUPEP, atualmente convidado por ele na função de relações públicas, e posso lhe dizer que nós temos aulas semanalmente. E eu tenho o prazer de estar ao lado dele, participando dessa atividade, por isso que eu aprendi muito e tenho aprendido muito. Ele, podemos dizer que ele o ajudou a dar os primeiros passos na escrita. Na parte, no meio literário, com certeza, ele me ajudou realmente, continua ajudando, mas me ajudou sim a dar os primeiros passos literários. E ainda mais, todos os eventos, de livros e todas as peças teatrais das quais eu tive o prazer de participar, ele está sempre presente, nos orientando. Inclusive na própria dicção de voz, na postura. Então são situações assim que agradece muito, me enobrece muito saber que é um amigo nas horas alegres, nas horas tristes, que eu posso contar com uma pessoa lúcida que colabora comigo. Ele tem vários livros escritos, não é isso? Tem. Se me falar, ele está com 14 livros escritos, ele é membro da Academia Sorocabana de Letras, é palestrante e atualmente, inclusive, com programas de televisão na TV Votorantim e na TV Com Sorocaba. Aliás, programas estes que eu tenho o prazer de participar como um dos apresentadores, ou até no próprio coral, não só eu, como outros colegas do NUPEP, a convite deles. Então, você pode ver que aquela mão, aquele convite para a primeira caminhada literária, hoje também estamos na televisão também. Então, são situações assim que... O que eu tenho que fazer? Agradecer o apoio, o incentivo que tenho recebido.
E os assuntos que ele aborda, é também crônicas ou não? Não, o professor Jorge não é crônica. Não Apesar de escrever muito bem, mas os livros dele são de psicologia. Ele escreve realmente sobre o comportamento humano, sobre o eu espiritual. O programa na TV, que está sendo um grande sucesso na região, é o Reflexão sobre a Vida. E tem um outro programa que é Refletindo sobre a Vida Boa. Agora ele escreve, demonstra, né, sobre a atividade do comportamento dos seres humanos. Ele dá esse espaço para a crônica, para que outras atividades, alguns amigos seus, como assim eles chamam, e eu diria alunos deles, como é o meu caso, possamos desenvolver essa atividade. Mas o dele já é mais mesmo o estudo filosófico. E então tem vários... Todos nós lá somos estudantes de psicologia, mas tem vários psicólogos formados que também são estudantes de psicologia dentro da entidade UNOPEP. Na noite em que você lançou o livro Convite à Reflexão, Relatos e Crônicas, também tomou posse na Academia Votorantinense de Letras, Artes e História. Como foi esse momento? Um momento magnífico, prazeroso. O patrono da minha cadeira, que eu ocupo, que é a cadeira 34, é simplesmente Francisco Cândido Xavier. Aí, quando eu falo do trabalho espiritual, das inspirações que nós recebemos, então, para mim, não teria um outro patrono da cadeira que eu tenho a honra de ocupar, que não fosse uma pessoa tão lúcida que inspirasse tanto nas atividades espirituais. Então, por fazer parte dos estudos espirituais e essas inspirações tão grandes que eu recebo, então eu estou muito grato. Nessa noite de autografar os livros para os meus amigos, a Academia Votorantinense de Letras estava repleta de amigos queridos. Aliás, eu agradeço todo o convite que tive, mas foi algo que marcou muito. Tanto que eu pretendo dar continuidade, com bastante ênfase a isso. Essa situação de me tornar acadêmico, deixando a vaidade de lado, mas eu posso dizer-lhe que foi uma honra muito grande e a responsabilidade de quem escreve, se tornando um acadêmico, ela aumenta, duplica, triplica. Então, hoje, por ser um diretor de Relações Públicas do UNOPEP, um vice-presidente do Caminho da Leitura e um acadêmico da Academia Votorantinense de Letras, Artes e História, não tenho o direito de escrever qualquer coisa. É por isso que eu me preocupo com as redes sociais, maravilhosa, mas não é para postar qualquer coisa, nem escrever de qualquer coisa. Então eu sinto que a responsabilidade está sendo muito grande. E se me permite, eu queria dar um toque com algo que também assim que fiquei muito grato. Quando eu fui notificado, né, que a crítica à imprensa da região estava fazendo uma enquete dos melhores do ano de 2017 da cidade de Sorocaba, assim como foi feito na cidade de Itapetininga. E que o meu nome tinha sido indicado para concorrer na categoria de cronistas de atualidades, que eram temas atuais, que são minhas coisas. Fui notificado, me senti honrado com a indicação, aceitei, declinei meu nome, pode ser. Foram 4 pessoas participantes, 4 escritores, eu um deles, e fiquei grato em saber que 2.200 votos, né, tive 45%, mais de 500 votos, e o meu nome figurou em primeiro lugar. Então, não por ter figurado em primeiro lugar, mas mais pela ter sido indicado. Né? Então, acho que essa daí, pegando pela vaidade ou não, é uma honra saber quando as pessoas lembram da gente, e depois amigos queridos, alguns eu fiz contato, outros não, mas que nos apoiaram. Então, eu acho que a pessoa, quando participa de uma entidade, tem uma responsabilidade com a entidade muito grande. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo de bom que eu tenho recebido. Eu não sei se eu mereço tudo isso, mas eu sei que eu agradeço tudo isso. Agora, não tenho o direito de decepcionar ninguém. Então, eu queria aqui deixar um agradecimento para a Pevo, que tem aberto as portas para mim, e para as atividades, de modo geral, os demais veículos, todos que eu tenho escrito as minhas crônicas, que recebi convites de vários veículos, de várias cidades. Então, isso enobrece muito, só tenho que agradecer. Porque, então, eu volto. Era aquele garotinho engraxate da cidade, era aquele entregador de almoço que tinha vontade de escrever. Hoje eu vou dormir à noite, puxa, aquele garotinho cresceu, não entrega mais almoço, queria entrar por exército. Pela carreira que eu entrei, cheguei ao posto máximo que eu podia, porque como eu não fiz academia militar, eu fui soldado, capitão, todos os degraus. Então hoje, estar numa academia, estar no NUPEP, estar no gabinete de leitura,
é só uma honra muito grande. Eu convido a todos que gostam de escrever que se dediquem, porque o crescimento espiritual é essencial na vida do ser humano. Uma coisa é certa, capitão, nada vem por acaso. Isso é fruto de um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho que requer muito esforço, muita sabedoria e, como o senhor colocou aqui muito bem, os amigos. Mas não basta só os amigos, isso é qualidade. E o senhor demonstrou isso, foi muito merecido. Capitão, fala um pouco. Você é casado há 40 anos, né? Com a senhora Edna, que eu tive o prazer de conhecê-la também, né? Tem 2 filhos e 3 netos. O que representa a família para você? Família, para mim, é tudo. É o esteio. 40 anos de vida matrimonial com a Edna, uma pessoa maravilhosa, espetacular. Ela fez uma carreira bancária maravilhosa, foi a gerente do banco, nossa Caixa, posteriormente do Banco do Brasil, hoje também aposentada. 2 filhos maravilhosos, um economista, outro advogado, meu filho é professor universitário. Então nós estamos gratos com tudo. Os 3 netos são maravilhosos, 2 gêmeos, uma menininha, onde nós estamos sempre juntos. Eu vou tentar, como eu consegui passar alguma coisa para os filhos, espero que meus filhos também passem para os meus netos. Quando pelo Exército eu fui transferido para a Amazônia, eu fiquei, nos meses que antecediam nosso casamento, no tempo que antecedia, eu fiquei 2 anos no Amazonas, onde eu vi minha esposa uma vez. A segunda vez foi quando eu retornei para o casamento. Na época não existiam as redes sociais que existem hoje, então era sobre cartas. Em um ano, que são 365 dias, eu, na época, escrevi 177 cartas manuscritas e postei todas elas no correio. O senhor ficou todo esse tempo longe da família? Isso, arquivado depois que eu vi. Então são coisas que marcam na vida da gente. Então era uma pessoa baluarte, a Edna é uma pessoa bonita, inteligente e amiga. E é por isso que nós estamos há 40 anos juntos. Sabe? Então, ela também seria como eu falei, se eu voltar no passado, eu vou retornar, eu entraria novamente no Exército, e se estamos 40 anos de casamento, e voltar no passado, começasse uma vida hoje, eu certamente a escolheria como esposa novamente. Faria tudo de novo. Faria, porque vale a pena. Eu não tenho vergonha de dizer, se tem alguém que quer dizer apaixonado, não sei nem o que é paixão, mas se paixão é algo bom, eu sou apaixonado, porque eu tenho um relacionamento muito bom com ela. Porque a família é o alicerce. Alicerce, quando o alicerce filhos, é construído me dão muito sólido, orgulho por tudo. O alicerce sólido, e não poderia... Procuro conversar com eles, né, e agradecer a Deus. Apesar de conversar, acho que talvez muitas pessoas conversem, mas eu agradeço a Deus pelas bênçãos dos filhos que eu tenho, da esposa que eu tenho e dos amigos. Então, por isso que eu digo, eu não sei por quê. Nada tenho a pedir, eu só tenho a agradecer. Para finalizar, eu gostaria de saber quais são seus planos para o futuro, um futuro próximo. Meu futuro é continuar escrevendo e escrevendo. Para mim, escrever é um prazer. Esse é o título, que Deus me abençoe, do meu próximo livro. Esse vai ser o título? É o que está previsto, se Deus quiser, será lançado este ano. E se não for este ano, mas escrever é um prazer. Então são coisas assim que marcam na vida da gente. Eu, ainda mais agora na reserva, né, então eu fico num quarto em casa como esse estúdio aqui, ouvindo música, como faço música, o alimento da alma, aí pinta a inspiração, a vontade em escrever. Às vezes ocorre um fator de eu estar dormindo cedo, dá uma vontade, a esposa agora já sabe. Eu levanto e vou para o escritório escrever. Ela nem se preocupa muito com isso, mais. Comecei a se preocupar agora, e essa é a paixão. Da onde vem? Agradeço a Deus por tudo. Não interessa de onde vem. Então, por isso que eu digo, eu coloco assim, amigos espiritual, amigos, porque se estão me ajudando, são meus amigos, são algo muito positivo. Então, não declaro o nome de ninguém, não posso ser salvador, posso dizer que eu sinto assim, uma energia, uma vontade, um calor muito grande. Às vezes, flui determinados assuntos que até então eu não estava mentalizando no momento. Então, são coisas assim, esplendorosas que eu só tenho que agradecer. E esse novo livro, Escrever é um Prazer, é um agradecimento a todos esses. Eu não sei dizer quem são, Egísia, mas que me inspiram, que me apoiam, para que nós possamos ser o quarto e não sei onde vamos parar, mas não, a palavra parar eu
não está no meu dicionário, espero Mas que bom. que não seja Que tão bom. urgente. Esperamos tê-lo conosco sempre. Muito obrigado. Capitão Brota, foi uma conversa muito interessante. E pena que o tempo acaba sendo curto, mas eu acho que para vocês estão conhecendo um pouco mais do Capitão Brotas. O amigo, a pessoa sincera, as pessoas conhecendo a história dele, até profissional, a história dele como trabalhando social, as atividades que ele faz no seu dia a dia. Então, eu tive a oportunidade de conhecer seus amigos também. Eu sei que é uma amizade sincera. Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Capitão Brotas, as suas considerações finais. Eu agradeço a todos, aos telespectadores, a todos que de uma maneira ou outra estão nos apoiando nesse trabalho. E digo que quando eu deixei o serviço militar, deixei as armas e a farda, mas a minha nova arma é a caneta. Escrevo com tranquilidade, com amor, com carinho, e agradeço a todos que têm colaborado nesse sentido. E convido a todos, procure meditar, escrever, procure frequentar bons teatros, bons lugares, para que nós possamos cada vez mais estarmos interagindo com bons amigos. Agradeço ao Apevo, agradeço ao gabinete, ao NUPEP, aos telespectadores, a todos que fazem parte dessa minha vida. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Amigos, chegamos ao final de mais um programa na Apevocom. Fique com Deus e até a próxima semana. Obrigado, capitão. Valeu,